Eu acho que é pertinente levantar uma questão nesse cenário a nível de país, que é a importância de a gente estar orando. A gente está recebendo nessa fase notícias de todos os lados. E toda notícia pode ter uma certa tendência, mais à direita, mais à esquerda. Uma notícia pode ter mais uma tendência amorosa, outra mais odiosa. Então, quer dizer, a gente está recebendo informações também mais científicas, outras nem tanto, né? E a gente fica meio que num fogo cruzado, sem saber para onde correr ou especialmente no que confiar. Então, há muitos interesses também diversos no país. E a gente, como cristão, agora, me parece, precisa se preocupar com o país e com o bem de todos. Na medida do possível, é claro. Nem todo mundo concorda sobre a forma, o caminho adequado, nem sobre o tipo de governo. Mas o que é fato é que ninguém deve, em nome de uma ideologia, desejar o mal ou ter alguma atitude egoísta, do tipo desejar o insucesso do governo e eventualmente se aproveitar dessa crise para, digamos assim, machucar quem está no poder. E aí Paulo escreve para Timóteo uma coisa que perpassa culturas, épocas, e que é a seguinte: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Então, orar por todas as pessoas é importante. E a gente ora, inclusive, agradecendo. A gente ora também intercedendo, que é um tipo de oração aparentemente mais intensa ou em favor de alguém, né? Orem, continua o texto, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Não importa aqui quem é a pessoa, se é crente ou não, se é da esquerda, se é da direita, né? Se é do partido A, se é do partido B, é para orar por aquelas pessoas que exercem autoridade, que foram constituídas, que foram eleitas, que estão hoje com um mandato em curso, porque elas desempenham uma vocação que Deus lhes deu, mesmo que sejam ímpias, mesmo que sejam corruptas, mesmo que sejam desonestas, mesmo que sejam de uma ideologia que não se identifica com a nossa, é para orar em favor dos reis, inclusive naquela época. Inclusive, eventualmente aqui, reis, ditadores, né? E de todos os que exercem autoridade. Então, a partir do rei, toda a cadeia de autoridade abaixo dele, né? Pessoas que estão em postos de comando, que deveriam exercer cuidado, zelar pelo bem da vida humana, né? Pela economia, né? Pela segurança, pela saúde, né? Para que, Paulo diz, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Parece que também esse pedido de oração tinha em vista a possibilidade ou o desejo da igreja poder cultuar a Deus sem ser cerceada nesse sentido. Ou seja, que se pudesse pregar o evangelho. E essa é uma das coisas importantes em nosso país. Há uma liberdade de culto assegurada na Constituição e tornada efetiva também pelo judiciário, pela legislação que é aprovada, e não só a Constituição, mas a lei que vem abaixo da Constituição, e pelos órgãos executivos também, que devem zelar pelo cumprimento da lei. De modo que a gente tenha liberdade de culto, de crença. Vivemos agora há pouco essa temática quando o judiciário foi chamado a opinar sobre fechamento ou não de templos, sobre determinações que foram feitas para que templos fossem fechados. E o Supremo, ou pelo menos o judiciário, ficou dividido aqui e acolá, né? Decisões, algumas foram na direção de fechar obrigatoriamente o templo, outras resguardaram o direito de culto, né? Então, se não tivéssemos lei, isso seria um caos. Nós ficaríamos na mão dos governantes atuais, né?
ou nas mãos de um grupo da sociedade e não poderíamos exercer nosso direito de cultuar a Deus. Ou seja, com isso eu quero dizer que os papéis na vida humana, as vocações, as autoridades, as funções de pai, mãe, filho, cidadão, médico, advogado, cada um no seu papel acaba, mesmo sem saber, exercendo um cuidado de Deus, sendo meio de prestação de serviço ao outro, sendo meio de assegurar a justiça, assegurar a saúde, assegurar minimamente a vida humana. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se tem coisa que a igreja deve fazer antes de qualquer coisa, como o próprio texto aqui diz, é orar. E orar por quê, como eu vinha dizendo? Para que, eventualmente, interesses outros que não são o bem da nação não nos acabem chegando de modo a influenciar a nossa decisão ou a nossa compreensão, e daqui a pouco a gente fica desanimado, triste, mesmo que às vezes nos seguem notícias que não são verdadeiras. Isso é uma coisa delicada, né? Tem um salmo, que é o de número 112, que diz num dos versículos, né, que o coração daquele que teme a Deus não se atemoriza de más notícias. O coração dessa pessoa é firme, ele confia em Deus. Então eu queria conclamar vocês que nos assistem agora nesse momento, em primeiro lugar, independentemente da ideologia a que pertencem, independentemente do fato de estarem gostando do governo ou não, independentemente, digamos, de algum tipo de desacordo ou antipatia com o governo, ou o nosso Supremo, ou o nosso Parlamento, que acima disso você faça aquilo que a Escritura nos diz. Ore pelas autoridades constituídas, para que a gente não viva o caos nos próximos dias, que a gente tenha segurança, saúde, a economia também seja preservada, para que as pessoas possam trabalhar, para que não haja desespero, saques, para que a gente não viva o caos. Daqui a pouco também tem muita gente presa sendo posta em liberdade por causa do coronavírus. Ou seja, nós precisamos orar. Se alguém tem que fazer isso nos dias de hoje, chama-se Igreja de Jesus, que é conclamada antes de qualquer coisa, antes de debates virtuais, antes, sabe, de ficar dando às vezes até pitaco no governo. O que nós precisamos, esse é o nosso papel maior, é invocar o Deus em quem a gente crê, invocar o Deus em quem a gente confia, invocar o Deus que está no nosso meio, que nos habita. E é Ele que pode fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. A Escritura nos diz que Deus inclina o coração do rei conforme o seu querer. Às vezes é o rei que está pensando, que está decidindo e governando e escolhendo, e Deus está movendo o coração desse rei, como Deus fez com Ciro, que não era crente, não era temente a Deus, mas foi usado por Deus, sem que tivesse consciência disso. Foi usado por Deus para que Israel pudesse voltar para a sua terra. Então eu estou colocando esse assunto em pauta porque tem tudo a ver com vocação. Tem tudo a ver com a forma como Deus criou o mundo e exerce cuidado no mundo. Deus não é só criador, Deus é mantenedor da vida. Às vezes a nossa ideia é de admiração quando a gente diz, puxa, como é que Deus criou esse mundo tão complexo, seres humanos tão diferentes uns dos outros, uma identidade, uma digital não é igual a nenhuma outra. Como é que Deus pode? Pois lembra só que esse Deus que cria e teve capacidade, inteligência, poder e glória para criar é o mesmo Deus que cuida, que mantém as coisas. Então a gente não é deísta, né? A filosofia deísta tem aquela ideia de um ser além do mundo, cria esse mundo e entrega esse mundo à própria sorte. Quer dizer, é a figura aquela do relojoeiro que constrói o relógio, dá corda e deixa o relógio se virar. Uma ideia filosófica bem presente, né? Não, nosso Deus ele é transcendente, ele está acima de tudo e todos, é criador, mas ele também é um Deus presente, é Emanuel. Ele está conosco. Ele está conosco. Nele vivemos, existimos
e tudo mais. Então, meu amigo, minha amiga, eu queria conclamar a cada um de vocês, como cristãos, como pessoas que se importam com o país, com o mundo, como pessoas que se importam com a vida humana, como pessoas que se importam com o bem da família, né? A que nós oremos, intercedamos de modo que Deus proteja a vida, nos guarde livre de todo mal e que nossos governantes possam trabalhar em todas as esferas. Eu estou colocando isso de uma maneira bastante clara porque acho que o papel da igreja nesse sentido é diferente do papel da política. A igreja também é uma entidade política na medida em que ela não só acredita, ela encarna a sua crença, ela age coerentemente com o que crê. Então, não dá para dizer que a igreja não é uma entidade política. Não, ela faz o seu papel na sociedade. Ela não só fala, ela não só ensina, ela não só verbaliza, ela executa, ela dá testemunho, ela ajuda, ela auxilia. Né? Agora, existe um papel bem definido da igreja e existe um papel também bem definido do Estado. A igreja atua pela pregação do Evangelho. A igreja investe na transformação espiritual das pessoas. Também auxilia no sentido social, é claro. Né? Mas a mensagem principal da igreja é a pregação do Evangelho que transforma o pecador através da ação do Espírito Santo e esse nasce de novo e é chamado a participar da igreja. A função do Estado é um pouco diferente. Ela exerce basicamente cuidado quanto às coisas terrenas, né? E lida com essas questões aqui deste plano. Então, o nosso papel enquanto igreja em relação ao Estado é orar pelo Estado e, obviamente, também dialogar com o Estado de modo que o Estado respeite a moral cristã, traga para a sua gestão valores que são valores não só cristãos, mas são valores de um Deus que cria a vida, né? Por exemplo, contra o aborto, a favor da vida, a favor da família, né? Então, com isso eu acho importante a gente separar os papéis aqui. E na reforma isso foi também bastante claramente explicado. Né? Lutero usou a figura dos dois reinos. Né? A igreja atua num reino e o Estado atua no outro reino. As ferramentas da igreja é a pregação do Evangelho, as ferramentas do Estado é a lei. Você não converte uma pessoa pela lei, você converte uma pessoa pelo Evangelho. Então a igreja não pode imaginar um Estado teocrático onde ela força pessoas à conversão. Mas a igreja coopera com o Estado para que o Estado, na sua lei maior ou nas leis que ele aprova ou executa, também atue de modo a preservar a vida segundo uma moral que não é só cristã, mas é uma moral que lida com a vida humana e é muito antiga, né? A gente chama isso de lei natural, e que nos faz voltar aos primórdios no sentido da preservação daqueles valores que estão na sociedade desde muito tempo e que tem tudo a ver com a preservação da vida. Então, assim, eu não quero me manifestar aqui em relação ao presidente, ao Supremo e nem tampouco ao parlamento. Eu acho que sim, a igreja pode fazer isso, ela contribui nesse sentido também, mas essa não é a sua missão principal, não é o seu papel principal. O seu papel principal é pregar o Evangelho, para que as pessoas nasçam de novo. O instrumento da palavra do Evangelho é o nosso maior instrumento. Porque senão a gente começa a trocar nossa competência por uma outra. Né? Isso não quer dizer que a igreja é covarde, que ela vai se omitir, que ela vai entrar em conluio com qualquer entidade que seja. Aliás, a igreja tem que manter a sua neutralidade nesse sentido. Né? De respeitar as autoridades constituídas, poder dialogar, poder criticar, inclusive, eventualmente. Né? Mas, acima de tudo, nós devemos desejar o bem da nação, o bem do país e, por que não dizer, o bem do mundo. Nós não podemos admitir, numa crise como essa, que o ódio, que o ciúme, que a inveja,
que qualquer outro tipo de sentimento ruim, né, acabe confundindo informações, gerando uma crise, um caos e, por que não dizer, ansiedade nos lares, né, que ficam atônitos, não sabendo em quem acreditar. Mas sim, o que podemos fazer é orar. Então eu repito aqui, 1 Timóteo capítulo 2, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então eu acho que a igreja deve orar para um ambiente social, nacional, pacífico, para que a sua liberdade de culto seja preservada, para que ela possa pregar o evangelho e tenha testemunho para isso, para que ela tenha limites na sua politização, para ela não perder de vista que, primeiro, antes de tudo, ela prega o evangelho. E então, tendo esse espaço reconhecido pelos governantes, pela lei e por outros entes sociais, ela possa dar um bom testemunho e pessoas possam crer em Jesus, pessoas possam ser convertidas, pessoas possam chegar à verdade. Eu quero repetir isso para ficar bastante claro, né, para cada um de nós. A igreja não tem partido político. A igreja não tem candidato. A igreja tem como missão pregar o evangelho. E, claro, cada cristão tem, sim, como cidadão cristão, o direito de escolher em quem votar. E esse voto vai ou não eleger um certo governante. Depois de eleito, a gente precisa orar por essa pessoa. Claro que a pessoa eleita pode lutar contra a sua vocação, pode ser um corrupto, pode ser um autoritário, pode ser uma pessoa tecnicamente despreparada e ela vai acabar prejudicando no exercício da vocação que é de Deus, porque ela não está preparada, ela pode, com aquela vocação, não fazer o melhor pela nação. Bom, aí, para isso, há mecanismos legais de substituição desses governantes, ou também se aguarda as novas eleições. Então, deu para entender isso? O que nós não podemos é, no contexto atual, permitir que informações bastante antagônicas entre si, nem sempre igualmente técnicas, estejam movimentando a sociedade numa direção de descrença das autoridades ou numa direção de desespero, como se ninguém soubesse o que se pode fazer. Nesse momento, a igreja tem que orar. A igreja tem que confiar em Deus. A igreja tem que interceder. A igreja tem que buscar Deus antes de qualquer coisa. E a gente faz isso para quê? Para que os governantes façam o seu trabalho. E fazendo o seu trabalho, a gente possa ter bons resultados. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eu tenho acompanhado algumas pessoas angustiadas em casa, com medo. Elas não sabem que direção tomar, que recomendação acolher, né? No lugar onde eu trabalho, por exemplo, os psicólogos estão preocupados com os servidores, com os funcionários, preocupados com a saúde emocional em meio a essa crise toda. Nós não queremos o caos, nós queremos paz, vida tranquila, com piedade, com respeito, com liberdade de culto, para que as pessoas se possam voltar para Deus e para que encontrem ali uma igreja de portas abertas com a sua vida, né? De modo que a gente possa interceder e abençoar essas pessoas. Então eu queria dizer isso de todo o meu coração para que você pudesse, nesse sentido, no finalzinho desse programa, orar com a gente. Eu vou trazer também para a meditação nessa noite o Salmo de número 86, um belo salmo que de uma certa maneira lida
com esse momento que a gente está atravessando é uma oração de Davi. E ele diz assim nesse salmo: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor. E nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, meu Deus, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Que belo salmo de Davi. Alguém que inegavelmente falou, discutiu, conversou, dialogou muito com Deus. E fez isso não num gabinete, fez isso em situações da sua vida, do seu cotidiano. Numa terra, muitas vezes entendida como terra sem lei, para onde você não tinha a quem recorrer. Longe das democracias que vigoram no mundo hoje, Davi tinha que manter o seu reinado, se proteger das rebeliões, né, das insurreições, e ainda assim vivendo ainda épocas em que o poder se alternava bastante. Novos impérios surgiam e queriam literalmente suplantar outros impérios, como a própria nação de Israel. Mas vejam a postura de Davi, que podia entrar numa crise, numa ansiedade só, tentar resolver tudo com as próprias mãos, ou reunir o seu conselho, o seu grupo de auxiliares. Davi é um cara que confia em Deus. Ele não menospreza o perigo, ele fala do perigo, ele fala dos invejosos, ele fala dos soberbos, ele fala de pessoas que não temem a Deus e que espreitam para tirar a vida de Davi, mas ele tem, mesmo sendo rei, uma confiança. Não é o seu trono, não é o seu cetro, não é a sua coroa, não é a sua posição, ele confia em Deus. Vejam, ele chega a dizer: inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me. Meus amigos, meus irmãos, se é a hora mais oportuna para se fazer isso. Essa é a hora do povo de Deus se curvar, orar e buscar a Deus. Aliás, eu lembro muito bem aqui da consagração do templo de Salomão, e Deus disse, né, através de Salomão: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Então, Deus estava consagrando aquele templo e dizendo: estarão os meus olhos fixos neste lugar e os meus ouvidos atentos a toda oração que ali for feita para atendê-la, para me fazer compassivo, ou seja, para me inclinar em favor daqueles que me buscam. Então, vale a pena buscar a Deus. Eu quero dizer assim para você, não é tempo perdido, não é alienação. Aliás, eu quero dizer assim que em meio a todas as notícias que nos chegam, sim, você tem que exercer juízo. Sim, você tem que analisar as coisas. Sim, você tem que ser informado. Sim, você tem que ser uma pessoa que, inclusive, discerne o que é fake news, o que é notícia com fundamentos. Mas atenção, mesmo notícias com fundamento científico, às vezes podem ser antagônicas. Mesmo pessoas com autoridade podem dizer coisas dentro dos seus limites e competências. Mas há pessoa melhor para se buscar nessa hora do que Deus? Há ser poderoso, sábio, criador, infinito em sabedoria e glória, mais legítimo para buscarmos que o nosso Deus numa hora como essa. E aí então Davi prossegue dizendo que está aflito, está necessitado. A gente tem procurado entrar em contato com alguns irmãos no meio dessa crise toda, dentro do que é possível, é claro, né? E a gente percebe assim preocupação econômica, preocupação com o emprego, preocupação com alimentação, preocupação com saúde, gente idosa, gente que tinha uma cirurgia, por exemplo, marcada, e que não era tão eletiva assim, né? Tipo, dá para esperar. E isso tudo põe as nossas agendas em modo stand-by. Quer dizer, não é do jeito que vocês querem, quando querem, nem da forma e no momento que querem. Né? É confiar em Deus. Então Davi aqui está reconhecendo, ele é rei, mas ele está reconhecendo: eu sou aflito, eu sou necessitado. Senhor, salva o teu servo que em ti confia. Então eu queria, na noite de hoje, com a leitura desse salmo, entendendo também o momento de Davi, de medo, talvez de solidão, porque às vezes é aquela história, né? O rei parece que é cercado de um grande conselho, de muitos ministros, e aparentemente está todo mundo junto dando apoio, mas é ele que vai decidir, é ele que vai assinar, é ele que vai determinar uma ação ou outra. Sobre ele cairá a responsabilidade, e toda a responsabilidade, do bem ou do mal que vier a acontecer por causa de uma decisão. E Davi, como rei, pede que Deus tenha misericórdia, pede que Deus se incline para ele, pede que Deus lhe proteja dos inimigos. Ele recorre à compaixão de Deus: compadece-te de mim, porque eu te clamo. Então Davi está dizendo: Deus, me responde, me ajuda. Eu acredito que tu ouve, e mais, que tu te interessa, que tu tem compaixão. Te inclina, Senhor, e alegra a alma do teu servo, porque isso é importante também no meio dessa crise toda. É importante a gente ser renovado, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Parece loucura, mas quando Paulo escreveu a respeito disso aos Filipenses, ele estava preso, né? Ou seja, alegrem-se, outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor. Quer dizer, um cara preso com toda a luta que estava enfrentando, nada de esperança aparentemente, né? Ele recomenda para quem está do lado de fora da cadeia que tenha alegria. Sim, Davi também está pedindo isso: alegra a alma do teu servo, porque a ti eu clamo. Davi está reconhecendo que a alegria vem de Deus. Davi está reconhecendo que Deus precisa dar a Davi, se inclinar para Davi e dar a Davi estabilidade emocional, alegria, né? Autoestima mínima para Davi se conduzir ali no seu reinado. Mas ele recorre à misericórdia de Deus, aos atributos de Deus, ao caráter de Deus. E isso aqui é muito importante, né? A gente saber que não está incomodando Deus, a gente está recorrendo a um Deus que é assim, que é compassivo, que é benigno, que é bom, né? Pois tu, Senhor, és bom
e perdoador. Então Davi também não está pedindo que Deus lhe abençoe com base na justiça de Davi. Davi está se reconhecendo aqui pobre, pequeno, infiel, mas alguém que busca Deus, mas pecador. Então ele está dizendo, tu és bom, tu és perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Você que talvez está em casa agora se achando indigno. Você talvez está pensando agora, mas eu não sou Davi. Mas e quem era Davi? O mesmo Davi que adulterou com Batseba. O mesmo Davi que num certo momento da sua vida levantou um censo, contou o número dos seus exércitos para talvez se vangloriar disso. É esse Davi, é dele que estamos falando. Davi era um pecador. A base da bênção de Deus não está em nossas justiças, em nossas virtudes ou méritos. A base está no que Deus é. Ele é compassivo, misericordioso para com todos os que o invocam. Deus não faz acepção de pessoas. Deus é bom. Então, Senhor, escuta a minha oração, atende a voz das minhas súplicas. Meu irmão, eu vim aqui hoje para te convocar, para a gente orar, para a gente interceder pelo nosso judiciário, pelo nosso executivo, pelo nosso parlamento, na prefeitura também, ou nas prefeituras, né? Pelo nosso estado, pelo judiciário estadual, pelo parlamento estadual, nossa Assembleia Legislativa. É preciso orar porque cada pessoa ela pode, de alguma maneira, influenciar positiva ou negativamente nos destinos da nação, do país e do estado. Precisamos interceder para que Deus conduza esse processo todo. E aí Davi então afirma, não há outros deuses que sejam semelhantes a ti, Senhor. Nada existe que se compare às tuas obras. E que bela passagem agora. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor. Quem sabe, depois dessa crise toda, quem sabe, pelo menos em algumas pessoas e nos seus governos, quem sabe, não haverá prostração, não haverá invocação do Senhor, não haverá um reconhecimento público, ainda que majoritário, não absoluto, de que não há alguém como Deus, de que Ele tem o poder, Ele tem o controle, Ele é quem decide, Ele é quem é soberano, Ele é Deus. Alguém de Passo Fundo aqui, sinalizando que está assistindo a gente. Pois tu és grande, operas maravilhas, só tu és Deus. A gente está vendo isso hoje. Eu via hoje um infectologista falando que tudo bem, lá na Itália se sabe como é que o vírus repercutiu no corpo de pessoas jovens, mas aqui não se sabe. É preciso que se observe aqui a atuação do coronavírus, né, em jovens. Não se tem esse tipo de experiência no Brasil ainda com o clima do Brasil, diferente da Itália. Então, incrível, 2020 a gente, nesse sentido, precisa recorrer ao Criador e, atenção, mantenedor da vida. Eu vou repetir isso aqui. Deus foi poderoso, inteligente, santo, glorioso para criar. Deus é poderoso, glorioso, santo para manter, preservar, para segurar nas suas mãos o mundo inteiro e a vida humana. Todas as nações virão, se prostrarão diante de ti. Aliás, há uma canção que a gente canta bem assim, e glorificarão o teu nome. O nome é a pessoa. O nome significa identidade. As pessoas se voltarão e darão glórias ao Deus que é compassivo, que é justo, que é benigno, que é soberano, que é poderoso, que é misericordioso, rico em perdoar. É este Deus, o nosso Deus. As pessoas cantarão louvores ao seu nome, darão a Ele glória por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. E aí Davi então diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Há muitas verdades hoje, né? Há muitas verdades. Hoje, todo mundo grava um vídeo,
posta uma matéria, né? Escreve um texto, e as opiniões e as direções muitas vezes são antagônicas. Davi aqui pede: Senhor, me ensina o teu caminho. Aliás, isso tem tudo a ver também com a história da nossa igreja, Igreja Evangélica do Caminho. A gente quer seguir o caminho de Deus. A gente quer, nesse caminho de Deus, aprender. A gente quer, nesse caminho de Deus, saber que Deus nos acompanha do início até o fim. A gente não imagina que sabe tudo, mas a gente sabe que precisa caminhar. E Deus vai estar conosco neste caminho. Nós queremos o caminho de Deus. Nós queremos o caminho de Deus. Porque aqui Davi diz: e aí então andarei na tua verdade. E Davi prossegue nessa sua oração, nessa sua súplica, e ele faz um pedido interessante: põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Aqui a gente vê que Deus faz tudo mesmo, né? A gente às vezes ouve esse tipo de comando ou sugestão: tema a Deus. A gente até pode ouvir isso, mas o que de fato assegura que a gente tema a Deus, se não é a ação de Deus em nós para temê-lo de dentro do coração, não externamente quando os outros estão vendo? O que nos assegura que quando nos dizem para temer a Deus a gente vai conseguir fazer isso? Quando Deus inclina o nosso coração para temê-lo, quando Ele efetua em nós o querer e o realizar. Nesse sentido, meus irmãos, nós somos dependentes de Deus. Nós precisamos dele. Nós confiamos nele. Eu quero te conclamar com todo o meu coração, com todas as minhas forças, no momento em que o país precisa de ajuda, de orientação, em que o país está dividido, inclusive politicamente, dividido por interesses, dividido por egoísmos, e eu não vou entrar aqui nesse mérito, não é o meu papel, né? Nós, como igreja, precisamos interceder para que Deus ponha a sua mão sobre cada uma das autoridades constituídas e venhamos a ter paz. Que Deus abençoe os médicos, que Deus abençoe todos aqueles que estão investidos de autoridade, para que a gente possa, nesse sentido, continuar vivendo e dando subsistência às nossas famílias e assim por diante. Davi, na sua oração, ele já vê aquela luz no fundo do túnel. Eu te darei graças, Senhor, meu Deus, de todo o coração, e glorificarei o teu nome, ele diz, porque grande é a tua misericórdia para comigo e livraste a minha alma do mais profundo poder da morte. Ontem mesmo nós postamos em nossa rede social, né? Vivos ou mortos somos de Deus. Alguém até pode ler: puxa, mas que passagem dura essa, pastor. Mas se a gente tem o Evangelho, meu irmão, do que mais a gente precisa? Será que vida é aquilo que a gente tem aqui? Vida é aquilo que não se perde, aquilo que não termina, é vida eterna. Então, quando eu leio aquela passagem de Paulo, vivos ou mortos somos de Deus, eu tenho uma segurança: Deus nos tem nas suas mãos, nos momentos difíceis ou nos momentos mais fáceis para nós. De qualquer maneira, nós somos de Deus e ninguém nos pode roubar das suas mãos. Ó Deus, os soberbos se levantam contra mim, um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te consideram. Vamos pensar um pouquinho no Oriente Médio, em regiões onde a igreja é perseguida, irmãos nossos são queimados vivos, igrejas derrubadas, irmãos nossos são decapitados friamente, né? Vamos pensar um pouquinho nessa realidade aqui de gente que está dizendo exatamente o que o salmista está dizendo aqui, que eles não têm piedade, eles não têm dó, eles não têm temor, eles são violentos e eles querem tirar a vida dos piedosos. Mas Davi, ele conclui: tu, Senhor, é compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva,
mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, porque tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Essas são duas coisas que vão acontecer necessariamente nesse momento. No mínimo, Deus vai dar consolo para o seu povo e, por que não dizer, também para a nação. Mesmo que o desfecho disso não seja o melhor, Deus é um Deus que estará presente. Deus é um Deus que derramará do seu Espírito para saciar nossas angústias, lidar com os nossos medos e com a nossa insegurança a respeito do futuro. Isso é fato. Mas Deus pode fazer mais do que isso. Deus pode também deter o mal. Deus também pode mudar as circunstâncias. Deus também pode reverter caminhos e desfechos negativos. Deus é poderoso. Mas Ele também é misericordioso. Então esse é o nosso Deus. Então eu queria te convidar agora para nós orarmos. De coração. Onde você está na sua casa, ou onde quer que você possa estar nesse momento, de coração, eu queria que nós pudéssemos orar juntos agora. Pelo país, pelo Estado, pelas cidades, pelo mundo, pelas autoridades constituídas, pelas pessoas vocacionadas na área da saúde, da segurança, da economia, pelas famílias que se encontram em casa, né? E às vezes a gente vê até alguma brincadeira nesse sentido, né? Que confinados em casa, muitos irmãos e suas famílias, né, acabam também tendo mais desafios de relacionamento. É preciso que nesse cenário tão adverso, tão diferente, né, a gente aprenda alguma coisa. E eu vou, assim, com todo o meu coração dizer, se você quer aprender em meio a essa crise toda, você quer tirar algum proveito e algum aprendizado, busque a Deus. Busque a Deus. Busque a Deus. E de certa forma também se proteja um pouco das notícias. Sabe? Ou seja, busque a Deus. Busque o seu conselho. Não seja alienado, mas busque a Deus, como aqui Davi orou, né? Para que Deus mostrasse e ensinasse o seu caminho para que Davi pudesse andar na sua verdade. Com tantas informações, o nosso Deus, Ele é socorro bem presente, Ele é verdade, Ele é misericórdia, Ele é bondade, Ele é todo-poderoso, Ele é o nosso Deus, e a nossa expectativa é de que as nações venham e se prostrem diante dele. Vamos orar neste momento. Senhor, neste momento eu me uno a muitos irmãos e irmãs, a também amigos nossos por todos os lugares, que agora, conectados com a gente, em um só propósito, em uma só voz, clamamos por misericórdia sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre as nossas cidades e sobre o mundo. Senhor, Criador dos céus e da terra, também mantenedor de toda a vida, nós invocamos o Teu nome. E recorremos ao Teu poder, mas também às Tuas muitas misericórdias. As Tuas muitas misericórdias, porque Tu não nos tratas segundo os nossos pecados. Tu és compassivo, tardio em irar-se e rico em perdoar. Nós invocamos o Teu nome, essa Tua pessoa e todos os atributos dela, toda essa bondade, justiça, todo esse amor, toda essa compaixão. Deus, toma nas Tuas mãos esse mundo, nosso país, nossas cidades, nosso estado, nossas famílias, as autoridades constituídas do plano federal, estadual e nos planos municipais. Senhor, põe a Tua mão sobre esse nosso país, nós te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho. Nós te invocamos, Senhor. Ensina-nos o Teu caminho. Mostra-nos a Tua verdade e ali nós andaremos. Abre os nossos olhos e ouvidos. Abençoa o presidente da República. Abençoa o parlamento, o Congresso Nacional. Abençoa o nosso judiciário, Senhor. Em nome de Jesus, Teu Filho, põe a Tua mão nos 3 poderes constituídos desta nação, para que vivamos vida tranquila e mansa.
Inclina o coração dos governantes em direção à verdade. Inclina o coração dos governantes em direção à justiça. Inclina o coração dos governantes em favor do bem para com os seus cidadãos. Oramos pelo governo do nosso estado. Abençoa também o judiciário estadual. Abençoa também a Assembleia Legislativa. Senhor, abençoa o nosso governo do estado do Rio Grande do Sul. Abençoa Porto Alegre. Abençoa o nosso prefeito. Abençoa os prefeitos das cidades da grande Porto Alegre. Abençoa as cidades em tão grande número do nosso estado. Abençoa os prefeitos de cada uma delas, Senhor. Abençoa cada cidadão. Abençoa os hospitais, diretores de hospitais, pessoas que lidam com saúde pública. Abençoa pessoas que lidam com segurança, pessoas que estão lidando com a economia. Senhor, abençoa essas pessoas. Abençoa as igrejas, os pastores, suas famílias. Abençoa os nossos irmãos na fé. Abençoa os cidadãos que perdem renda, que perdem seus trabalhos, que perdem sua subsistência, Senhor. Supre as necessidades, faz milagres, abre as portas, Senhor. Detém este mal, nós suplicamos, nós te invocamos o nome. Nós te pedimos, Senhor, toma nas tuas mãos esse mundo, esse país. Não que elas não estejam, mas ao orarmos assim, nós estamos dizendo que precisamos de Ti e que confiamos que Tu tens todo o poder e autoridade. Sim, Senhor. Nós, como Davi, confessamos que o Senhor é bom e poderoso e tens tudo em Tuas mãos. Por tudo, na noite de hoje, nós te agradecemos. Desde já, por tudo que és e por tudo que vais fazer. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.